Fala vendedor, fala vendedora, muito bom dia. Vamos falar de fundamentos da venda? Quando a gente começa a observar, e é um ponto de observação muito interessante, quando você começa a observar um vendedor, um representante comercial que possivelmente não está performando bem, uma das primeiras coisas que eu gosto de observar é se ele está praticando os fundamentos da venda, as bases sólidas de uma venda. Tem uma frase que fala assim, as pessoas adoram falar assim, o diabo mora no detalhe. E eu costumo falar que a vírgula, o detalhe que te faz perder uma venda, muitas das vezes, para te falar a verdade, mais de 90% das vezes, na minha modesta opinião, está no fundamento da venda. O fundamento que eu vou trabalhar com vocês hoje é um fundamento que, se você buscar vários autores falando de venda, independentemente se venda B2B, B2C, praticamente todos eles vão falar para você que existe eu vou chamar de uma escala de evolução, não sei se essa é o melhor termo, mas vamos lá. A venda, você vai evoluindo com ela à medida que você, primeiro, entende que não é só preço. O cliente, muitas das vezes, no primeiro momento, ele fala com você que é preço, mas se a gente entender um pouquinho, estudar um pouco melhor, você vai perceber que o significado daquele produto, daquele serviço para ele, é aí que está a reticências que vai dar sequência nessa nossa negociação com ele. Então, o significado é muito além do que simplesmente preço. Agora, vamos falar um pouquinho de um fundamento, quer dizer, características e benefícios são fundamentos importantíssimos que tem muitos vendedores que acabam esquecendo isso. E o sujeito fica preso na característica do produto. E o benefício é que vai ter a condição de mostrar para esse cliente o valor, o real valor que esse produto, que esse serviço vai ter para esse cliente. Agora, entenda uma coisa, valor é algo muito particular. Quer dizer, você pode perceber valor em uma coisa que eu não percebo e vice-versa, ok? Então, bases sólidas de uma venda, característica, o produto tem características. Estude as características de um produto, estude as características de um serviço. Eu vou te dizer por quê. Quando você estuda a característica de um produto, de um serviço, você vai descobrir muito possivelmente que, às vezes, uma das características de um determinado produto ou serviço pode gerar mais de um benefício para o cliente, entende? Então, uma única característica pode gerar mais de um benefício. Aí a gente começa a entender o seguinte, quer dizer, então, se tem características que podem gerar mais benefícios, significa então, William, dizer que eu tenho características que eu posso, se eu for fazer um top 5, né, eu vou falar assim, as 5 principais características do meu produto, se eu for entender que uma delas gera mais de um benefício, então eu posso explorar mais elas. Sim, quer dizer, tem características que não te ajudam muito, né? Por exemplo, esse carro é azul, esse carro é preto, esse carro é amarelo, esse carro é vermelho, esse carro é prata. Legal. Agora, por eles ter essa cor, que tipo de benefício que esse cliente vai ter? Percebe que não está na característica em si, aquilo que vai chamar a atenção desse cliente. Está lá no benefício. Agora, eu falei carro azul, carro amarelo, obviamente que hoje em dia você tem aí uma família de carros para vender com vários tipos de cor, você faz o carro que você quiser. Mas a ideia qual que é? A questão não está na cor do carro, mas está na cor que tem mais significado para esse cliente e por que ela tem mais significado para ele. Então pega teu produto e entenda assim, vem cá, quais são, sei lá, as 10 principais características desse produto, desse serviço. E aí você vai entender, enquanto você está falando, esse cliente está esboçando expressões para você, ele está emitindo algum sinal para você de que ele gostou mais ou menos de uma ou de outra característica. A que ele mais gostar, explora um pouquinho. E aí você vai aprender que aquela que ele mais chamar a atenção dele, você vai explorar um pouquinho e aí ele vai te dar sinais, ele vai te dar um significado de por que aquela cor. Estou usando cor, mas pode ser, por exemplo, peso do produto, pode ser o tecido do produto, pode ser, vamos falar de serviço, pode ser o tempo de vigência desse contrato, no caso do serviço, pode ser quantos hospitais esse plano de saúde, por exemplo, atende aqui na nossa cidade. Quer dizer, você vai entender que cada característica vai gerar
para um cliente um benefício e você tem que entender o significado desse benefício. Quando você entende o significado desse benefício para o cliente, você vai começar a entender a trilha do valor, ou seja, o valor que ele está percebendo. Tem produtos que emitem, tem sinais, tem características que o cliente vai gostar, e aí você aprofunda um pouco mais, você vai entender, você vai explicar para ele, bom, essa característica, por ele ter essa característica, esse produto vai gerar tais benefícios, esse serviço vai gerar tais benefícios para o senhor. E aí, quando você começar a descobrir aqueles benefícios que fazem a cabeça desse cliente, que ele falou, pô, isso aqui é legal, aprofunda um pouco mais, entenda os porquês do cliente. Às vezes a gente fica muito preso nos nossos porquês. Às vezes a gente entende que o que tem significado para nós tem que ter para o cliente. E a banda não toca por aí não. A gente vai precisar de entender que tem que ter significado para ele, esse benefício tem que ter uma vantagem para ele, esse benefício tem que chamar a atenção dele por algum motivo. Descubra isso. Quando você descobre isso, é como se você tivesse perdido e aí você encontrou uma trilha. Aí a bússola sua achou o norte. E aí você vai entender um pouco mais e mergulha para entender qual o benefício que vai gerar um valor para ele. Valor, cada cliente percebe de um jeito. Uma coisa tem mais valor para uma pessoa e tem menos valor para outra. Uma característica pode gerar um determinado benefício para um cliente e não vai gerar nenhum para o outro, entende? Então a ideia é que a gente consiga personificar, personalizar o entendimento da venda para ajudar o cliente a comprar. Legal? Vamos que vamos, pois a venda não pode parar. Um bom dia para vocês.